Olá! Certa vez um rei, muito rico, se depara numa situação que acaba por lhe trazer tristeza. Ele identifica que a sua vida, apesar de ser completa, como todas as pessoas que olham de fora podem imaginar, de ele ter tudo aquilo de bens materiais que ele poderia almejar, ele ainda não é feliz. E justamente isso acaba trazendo ele em um momento de depressão. Ele não consegue entender como uma pessoa pode ser feliz se ela não está na posição do rei. Ele, que é a pessoa que tudo possui, não tem alegria. Como alguém pode realmente ser então feliz de forma completa? Ele fica então preocupado com essa questão que ele fica se fazendo durante muito tempo. E ele começa a perceber as pessoas à sua volta. De repente ele percebe que um funcionário seu, que trabalha na limpeza do castelo, sempre aparece com um sorriso imenso. Todos os dias ele parece estar feliz, muitas vezes ele está cantarolando até no decorrer do seu trabalho, de estar limpando o chão do palácio. E o rei não consegue entender o motivo de tanta alegria. Em um determinado momento ele então finalmente se dirige a esse seu jovem serviçal e lhe pergunta qual é o motivo de tanta alegria. E ele explica que ele é feliz pela família que ele possui, ele tem filhos e esposa com saúde. Ele é feliz também pelo quanto que ele está recebendo de salário, que apesar de não ser muito dinheiro, ele consegue se manter. De vez em quando sobra um pouco de dinheiro, até mesmo para ajudar os seus pais, os pais da sua esposa, e que tudo isso traz alegria. Mas um dos motivos até mais importante é a admiração que ele tem de todas as pessoas que moram à sua volta. Que apesar de ele não ser uma pessoa de alto escalão, trabalhando para o rei, ele está trabalhando no Palácio Real e todo dia ele enxerga o rei e ele vê que apesar daquele trabalho ser simples, dentro daquela limitação dele, ele já está trabalhando pelo castelo, por um propósito maior. O rei escuta aquilo e não consegue entender ainda exatamente o motivo da alegria então desse jovem e fica com aquela preocupação por mais um pouco de tempo. A alegria, na realidade, desse jovem acaba trazendo o rei para uma depressão ainda maior. Em um dado momento, em uma reunião com seus ministros, o rei relata a respeito desse diálogo que ele teve com esse jovem serviçal, e um dos seus ministros então se voluntaria, ele levanta a mão e diz: rei, eu estou disposto a fazer um teste, mas eu não posso lhe revelar isso, o que eu estou querendo fazer, até que eu coloque ele em prática, para que eu tenha certeza que tudo vai ocorrer como eu estou planejando. E o rei diz: pois bem, então me diga o que você precisa. E ele explica então para o rei, esse ministro diz, que ele vai precisar de 99 moedas de ouro. O rei fica impressionado pela quantia que ele vai precisar acabar por tirar de sua posse para poder entregar para o ministro. Mas ele, como é uma pessoa muito rica, não se importa. 99 moedas de ouro não trariam maiores preocupações para ele, e ele de imediato então entrega essa quantia para o seu ministro. Pois bem, o ministro então, ele pega aquilo e se dirige de imediato na madrugada seguinte para a casa onde esse jovem servente do rei, esse serviçal então morava, e ele começa a esconder próximo da casa diversas moedas de ouro. As 99 moedas de ouro então ele distribui assim no pátio. Logo que ele sairia da sua casa, ele então começaria a encontrar as moedas de ouro. O ministro se esconde próximo a uns arbustos e ele começa a espiar sobre o que vai ser a reação então desse jovem assim que ele se levantar e que ele sair de sua casa. E esse jovem então, logo que ele está saindo, ele se depara com aquele monte de moedas de ouro e ele chama sua esposa e eles começam a pegar aquelas moedas, e os dois obviamente muito contentes, com um enorme sorriso, e o ministro só observando. E eles começam de repente a contabilizar as moedas. Então eles começam 15, 30, 50, 90, 99. E eles param na 99 e ficam pensando: poxa, ninguém carrega 99 moedas de ouro. Quem vai estar carregando 99 vai estar carregando 100. A gente tem que encontrar a nossa centésima moeda de ouro. Não é possível que a gente não tenha 100 moedas de ouro aqui à nossa volta. E aí o ministro continua observando que aquele enorme sorriso que eles tinham no início já parece não ser o mesmo. Eles estão então obstinados em achar essa centésima moeda de ouro. E aí então passa mais um tempo, eles não encontram.
E esse jovem, então, funcionário do rei, esse servente volta para o seu trabalho. Ele não pode ficar o dia inteiro, afinal de contas, procurando pelas moedas de ouro, mas a esposa dele diz que vai continuar em tempo integral procurando pela 100ª moeda de ouro. O ministro passa então a perseguir esse jovem e ele começa a perceber que ele pede então em um determinado momento para começar a trabalhar mais, porque ele percebe que ele não vai encontrar a 100ª moeda de ouro, mas ele acordou com a sua esposa que ele começaria então a trabalhar mais e a ganhar mais para juntar dinheiro que fosse suficiente para então, depois de algum tempo, ele poder adquirir uma 100ª moeda de ouro. E aí sim ele acreditava então que ele seria realizado e seria contente. E ele, nesse processo, então, ao invés de trabalhar 8 horas, ele passa a trabalhar quase 20 horas por dia. E ele sempre está cansado, ele não consegue mais passar tempo próximo da sua família. E, mesmo sem entender, ele começa a perceber que esse jovem serviçal dele já não tem mais aquele sorriso constante. Quase sempre ele está emburrado, ele está com uma cara de sono, irritado, até no meio do seu trabalho. E o rei finalmente reúne esse ministro e lhe pergunta o que ele havia feito. E o ministro então revela qual foi o segredo. O rei finalmente percebe um recado que é muito importante, que a gente também entenda para essa história. Esse jovem funcionário do rei, ele era feliz por tudo aquilo que ele possuía. Mesmo ele não sendo rico, ele sabia reconhecer a riqueza, mesmo que não sendo monetária, que ele possuía. De ter uma família com saúde, de ter outras tantas questões que eram um motivo de admiração pelo trabalho que ele tinha. Enfim, coisas que muitas vezes não são materiais, não são palpáveis, eram os motivos que traziam alegria para esse jovem. E a tristeza surgiu justamente quando ele passou a se tornar obstinado em alcançar coisas que ele não tinha, coisas que ele não possuía, foram justamente os motivos que acabaram trazendo ele para um momento de depressão. E o rei finalmente percebe essa lição. Que a gente possa, assim como esse rei, também entender que a gente muitas vezes não precisa ficar obstinado em procurar alegria nas coisas materiais. Que a gente possa, assim como esse jovem serviçal ele era antes de receber as 99 moedas de ouro, a gente possa reconhecer as coisas que estão à nossa volta e dar valor, o devido valor para essas coisas que a gente tem. Apesar de a gente sim buscar crescer cada vez mais em questões de estudos ou até mesmo em questões materiais a cada dia, que a gente não tome o dinheiro como nosso Deus, que a gente saiba levar uma vida equilibrada e que a gente refletindo então na mensagem dessa história a gente possa ter um Shabat bastante iluminado. Shabbat Shalom e até a próxima.